Eleições 2024. Neste ano vamos ter eleições municipais e certamente serão umas das eleições mais transparentes, ou pelo menos que terão maior acompanhamento dos órgãos de controle, da Justiça Eleitoral, da imprensa, sei lá, de todo mundo, do Ministério Público, todo mundo que acompanha as eleições. Essas eleições de 2024 serão, sem dúvida alguma, as mais, digamos assim, administradas, controladas e organizadas. É o que a gente espera, né? Dado tanto de procedimento, de normas, leis e tudo mais. E um dos elementos que garante a transparência das eleições é a prestação de contas. E este é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de prestação de contas nas eleições. Vamos falar também de contabilidade pública, de contabilidade, né, de prestação de contas, porque é, sem dúvida alguma, a tarefa dos contabilistas. Então, a ciência contábil é uma referência aqui para nós hoje. E nós vamos falar deste tema aqui com o nosso convidado, Mariel Rodrigues, que ele é contador, né, e especialista em contabilidade pública eleitoral. Boa noite, Mariel. Seja bem-vindo no nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor. Eu que agradeço o convite e estou satisfeito de estar participando do programa hoje. Ok. Você é especialista em contabilidade pública e eleitoral? Sim. A gente trabalha aqui já tem há 20 anos nessa área com contabilidade pública, eleitoral e sempre visando melhor atender o público, né, que é a sociedade em si, quando a gente atende tanto um partido, um candidato ou mesmo um órgão público, uma gestão legislativa ou executivo, nas suas atividades que precisam da contabilidade. Perfeito. Você atua como um profissional liberal ou trabalha também como funcionário público? A gente trabalha como profissional liberal mesmo. Profissional liberal. A forma de você trabalhar como? É prestando consultoria, candidatos? Isso, a gente presta consultoria, presta assessoria também aos candidatos, aos partidos e também aos órgãos públicos. Tá, eu fico curioso, porque contabilidade é uma ciência, né? Os cursos universitários de contabilidade são chamados de ciências contábeis. Por ser ciências contábeis, ciência é teórica, ela tem teoria e teorias, né? Na verdade, teorias contábeis. Como é que o TSE, que é o órgão superior no Brasil, que cuida das eleições, é responsável pelas normativas de eleições também, regulamento de eleições, todas as normas, geralmente parte do Congresso Nacional, mas eles fazem o detalhamento dessas normas para, enfim, realizar e também organiza as eleições no Brasil inteiro e tal. Como é que ele faz? Ele segue alguma teoria específica de contabilidade para regular, digamos assim, as prestações de contas e os sistemas contábeis, sistemas que servem para a prestação de conta, ou isso não tem nada a ver? Por assim dizer, professor, né, quando criaram a lei das eleições, na década de 90, a última que teve a mais forte, depois veio a mínima reforma recentemente, eles fizeram visando a prestação de contas mesmo, mas com a necessidade da contabilidade estar trabalhando em si para poder fazer essas prestações de contas. Teve toda uma normatização pelo Congresso, igual o senhor citou, através de leis, e também tem as instruções normativas, resoluções normativas que soltam do TSE. Essas também norteiam o que vai ser a eleição, o que vai ser a prestação de contas para essas eleições. Então, é muito em cima disso que é feita a prestação de conta. Aí o senhor citou, né, que ela é uma ciência. Sim, ela é uma ciência e está em estudo constante. Sempre está tendo alteração, sempre está tendo uma instrução normativa nova para poder estar seguindo e se adequando às realidades conforme o tempo vai passando. Eu estou assim falando porque dependendo da ciência, se fosse ciência, por exemplo, digamos na área de psicologia, se quem fosse regular, digamos, o processo eleitoral fosse alguém da área comportamental, as outras áreas da psicologia iam ficar revoltadas porque saberiam que haveria uma certa tendência, né, nessa regulamentação. Mas na contabilidade isso não existe. Qualquer que seja a abordagem de quem definiu essas regras, a contabilidade é sempre objetiva e não há risco de haver um direcionamento ideológico nessa forma de prestação de contas. A contabilidade ela visa registrar, né, os fatos ocorridos, né? Esse é o papel do contador, né?
Os fatos ocorrem e o contador está ali para registrar. Isso foi no começo. Hoje em dia a contabilidade já é diferente um pouco, ela é mais intuitiva, é para mostrar o que se pode ou não fazer, é para acompanhar o processo em tempo real do que está acontecendo. Entrou uma doação, um exemplo, o que se pode se usar com essa doação, qual o percentual que pode se usar dessa doação para cada atividade fim na campanha. Então ela por isso que tem essa ciência, né? Porque ela é um estudo constante e a alteração vai acontecendo e acompanhamento, assim, um assessoramento mesmo em si, além do registro dos fatos. Então, quando a teoria, digamos, interfere ou atua, digamos, nesse processo de prestação de contas, no processo de elaboração não, mas em algum momento de apreciação, de avaliação da prestação de contas, a teoria também pode interferir? Sim, sim. A teoria interfere, sim. Porque é através da teoria que são feitas as análises das prestações de contas. Então, se ela estiver fugindo essa teoria, ela tende a ser reprovada. Então, tem todo um ornamento jurídico em cima disso também. Assim é feito as prestações de conta e em consonância com o que está na teoria. Sim. O TRE, por exemplo, ele é composto por 7 jurados, digamos assim, 7 desembargadores que compõem o Tribunal Regional Eleitoral e ele que julga, mas são todos juristas. Certo? São todos juristas. E como é que ele vai fazer, esses juristas vão fazer essa apreciação da conta se a prestação de conta é um objeto da contabilidade? Certo. Ela é feita em cima da lei em si. Porque quando a gente remete uma prestação de conta para o Tribunal Regional Eleitoral, ele passa pela ASEPA, que é um órgão que analisa todas as contas de fato, para poder passar para o juiz todo o relatório feito, o exame feito da prestação de contas. Então, a parte contábil é feita por um analista. O analista pega essa parte contábil e vai e remete ao juiz. O juiz, através da parte da legislação, faz essa conferência referente às leis. A parte técnica já foi toda para ele pronta, para ele poder só analisar. O analista contábil já aponta para o juiz as eventuais incongruências, inconsistências ou irregularidades. Exatamente. Ok. Ele já aponta. Entendi. Ok, mas você falou também que a legislação brasileira é ela que regula, digamos, a prestação de contas, entre outras atividades da campanha eleitoral, de todo o sistema eleitoral. Mas a legislação, ela é produzida por quem? Por deputados federais, senadores, pessoas que nem sempre têm formação contábil ou jurídica, que aprova a lei muito em função de conveniências, sei lá, sociais, de grupo, interesses e tal. Isso também não afeta, digamos, a consistência teórica da contabilidade? A consistência teórica em si não afeta, mas, assim, poderia ter algo para melhor controle. Um exemplo, poderia. Sim, porque, igual o senhor citou, acontece que é aprovado por eles, mas toda vez tem um corpo técnico, principalmente de contador, juristas, advogados, que trabalham em cima dessa legislação para tentar levar o melhor para a legislação. Nem sempre é aprovado dessa forma, né? Nem sempre é feito assim. Não há o risco dos contadores se reunirem e falar assim, nós não vamos adotar essa lei aqui não, porque ela viola o princípio teórico da contabilidade. Ou isso não existe? A teoria necessariamente tem que dar um jeito nesse fenômeno jurídico, por mais aberrante que seja. Não, nesse caso a gente tem que seguir o que está na lei. Tem que seguir o que está na lei, que é o que vale a legislação. Pois mas pode acontecer de ter essa fuga. A lei tem hierarquias, tem lei constitucional, tem lei complementar, tem lei ordinária e tem leis tem constituições estaduais, constituições municipais e as leis infraconstitucionais, como se fala assim, além de portarias, regulamento, tem os próprios conselhos, né? No caso o Conselho Nacional de Contabilidade, também baixa um monte de norma. Não é isso? Não há risco de, no meio dessas normas, ter alguma norma que contraria uma norma maior e aí vocês ficarem num dilema? Não, porque no caso, as eleições ela é feita para valer uma lei federal, né? Ela é feita para a unidade federativa, para toda a União, não para a unidade específica, né? Diferente de outros países. Outros países acontece de ter uma legislação específica para cada estado para poder acontecer a eleição. Mas aqui no Brasil, ela é feita de forma geral, na União. Ok.
Bom, então nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho o nosso intervalo é muito rápido, já voltamos e aí vamos ver então como é que se dá então, né, e a importância também, vamos ver primeiro a importância, né, e os cuidados que o candidato deve ter nestas eleições deste ano na questão referente à prestação de contas. Já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite aqui e também nas redes sociais. Nós estamos lá no canal do programa Papo Dinâmico do YouTube, no canal da PUC TV Goiás e também temos nosso perfil no Facebook, no Twitter, no X, né? E no Instagram. Não deixa de curtir nosso programa, mandar mensagem, sugerir temas e convidados para participar aqui com a gente, tá bom? De repente até você mesmo se dispõe a participar aqui num debate conosco aqui. Manda a sua proposta que nós vamos avaliar com muito carinho, com muita atenção, tá bom? Então, nós estamos aqui com o nosso convidado, Mariel Rodrigues, especialista em contabilidade pública e eleitoral. Mariel Rodrigues, quais os requisitos para a prestação de contas eleitoral? Os requisitos são ter, primeiro, registrada a candidatura, a gente começa daí, né, tem que ter um registro. Isso é feito em forma de ata na convenção partidária, que se encerra no período de 5 de agosto. A partir daí, já começa o pré-requisito. Aí, na sequência, a gente cria o CNPJ de campanha, desse registro de candidatura. Criando o CNPJ de campanha, a gente vai criar as contas bancárias para essa prestação de conta acontecer. E assim acontece o início dela. Esses são os primeiros requisitos, né, para poder começar a prestação de conta em si da campanha eleitoral de um candidato ou do partido em si. Tá, a prestação de conta ela é um instrumento, digamos assim, de demonstração das receitas e despesas que o candidato teve durante a campanha, não é isso? Isso. Pois é, mas acontece que muitos candidatos já começam a fazer coleta, sei lá, campanha de arrecadação antes desse registro. Sim, Salvo sim. engano, a legislação permite que já agora em junho os candidatos já possam arrecadar dinheiro, fazer campanha de arrecadação e tal, né? E como é que é feito, então, a prestação de conta desse dinheiro que é recebido antes do candidato ser registrado como candidato e, portanto, registrar o seu CNPJ? Nesse caso, acontece da seguinte forma. Ele está fazendo na pessoa física dele ainda, enquanto pessoa física. Mas aí vai valer junto da prestação de conta, junto do CNPJ dele, quando ele estiver registrado. Pode arrecadar sim o dinheiro, não tem problema, através de vaquinhas virtuais, tem muito isso. Esse ano tem uma novidade que o pessoal liberou show para arrecadação e não um showmício, sim, um comício com show não pode, mas um show para arrecadação para a candidatura ou o partido em si. Então, nesses trâmites feitos antes do registro da candidatura, é permitido sim. Inclusive, tem candidato já fazendo impulsionamento na internet para poder divulgar a sua pré-campanha, né, assim dizendo, porque ainda não candidato vamos supor assim, é o início, mas antes do início de fato. Não pode, né, pedir voto de jeito nenhum. Pedir voto não, mas pode dizer que ele está se colocando o nome como pré-candidato, se alguém quiser colaborar, pode colaborar, ele pode indicar uma conta. Como é que é feita essa colaboração? Exatamente. Ela tem que ser sempre numa conta corrente, numa conta bancária, ou é possível a pessoa chegar e dar o dinheiro para ele lá em espécie? Não, em espécie não. Não pode dar em espécie? Não. E sempre é a forma na conta bancária. O pessoal utiliza muito a vaquinha virtual porque ele registra no CPF do candidato. Sim. Aí, quando o dinheiro for entrar de fato, aí do CPF para o CNPJ do mesmo candidato é tranquilo fazer essa tramitação junto à vaquinha virtual, né? Então, quem estiver recebendo dinheiro em espécie aí está fazendo caixa 2 e corre risco da... Qual o risco que corre? Da pessoa ter a candidatura impugnada? Sim, o risco inicial é a candidatura impugnada, a reprovação das prestações de contas, e aí ele, mesmo ganhando a eleição, ele não assume o pleito. E mesmo assumindo, ele corre risco de perder o mandato? Corre. Aconteceu se muito, ficar né? demonstrado. Se ficar demonstrado que ele recebeu dinheiro por fora da campanha. Sim, né? sim. Ah, ok. Entendi. É necessário, o candidato ele tem que necessariamente contratar um contador e um advogado para acompanhar as suas contas? Sim, sim. É necessário. Nas legislações falam que tem que ter o advogado e o contador.
O contador, por conta da prestação de conta É obrigatório ou é opcional? Obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Uhum. É obrigatório ter o contador e o advogado. O contador está fazendo o registro dos movimentos da prestação de conta e essa prestação de conta ele vira um processo judicial eletrônico e eleitoral ao mesmo tempo. Por que eletrônico? Porque ele vai todo de forma pela internet. Então ele vai sempre de forma pela internet, por envios constantes. A cada doação que recebe tem 72 horas para estar fazendo esse envio. Então ele vai sempre constante. E aí o advogado ele é constituído para acompanhar esse processo durante até a aprovação. Esse advogado, qual é uma vantagem para o candidato? Ser um advogado e um contador profissionais que não são necessariamente adeptos da candidatura dele, mas que são profissionais, ou é melhor ele chamar alguém do seu leque de apoiadores para fazer essa função? Tem muito essa dúvida, né? Uhum. O que a gente vê e acompanha sempre é você tem que chamar gente, sim, da sua confiança. Contador, advogado tem que ser da sua confiança, claro, mas tem que ter a expertise na área eleitoral, porque é uma área diferente do habitual de um contador e do advogado. Então você tem que estar sempre no estudo constante, tem que ter um acompanhamento constante para poder aprovar as contas, porque o que acontece muito no Brasil, o candidato até leva nas urnas, mas depois não é aprovada a prestação de conta e assim interfere na nomeação dele, né? Pois é, agora o contador, ele já trabalha com fatos gerados, né? Ou a receita que entrou ou a despesa que saiu, certo, né? Agora, é responsabilidade também de quem autoriza essa despesa ter consciência de todas essas implicações contábeis e jurídicas, sob pena dele fazer autorização e, às vezes, nem documentar de forma devida a autorização da despesa que ele fez, não é isso? Isso. Pois é, esse profissional também, digamos, o coordenador da campanha, o coordenador financeiro da campanha, deveria também ser um profissional, não necessariamente porque geralmente se chama o coordenador de campanha um cara de expressão política. Sim. Né? Mas muitas vezes, que seja de expressão política, mas ele tem que contar com um gestor, digamos assim, financeiro, que tenha conhecimento das implicações, sob pena de quando chegar para o contador para a prestação de contas, chegar uma porcaria de documento que não vale nada. Exatamente. Não é isso? Acontece muito hoje em dia de ter a separação, né? Tem um coordenador de campanha para a área de ajudar ele a conseguir o voto, o candidato a conseguir o voto, e tem a administração financeira de campanha. Esses normalmente são preparados, assim, a gente acompanha mais nas cidades maiores ou deputados, na hora de fazer uma prestação de conta, esse pessoal são preparados. Normalmente, quando a gente vai assessorar um candidato, a gente traz a pessoa e faz a instrução todinha e faz um acompanhamento assim, em tempo real. O que eu digo para um candidato, na dúvida, não faça, pergunte. Ou um administrador financeiro. Então, ele pergunta e a gente pega e já passa em tempo real para ele a informação como deve ser feito para ficar da forma correta, conforme lei. Porque começa uma campanha, a pessoa começa a arrecadar, alguns candidatos arrecadam muito, outros não arrecadam nada, outros arrecadam só um pouquinho, mas, em geral, os que arrecadam bem já começam a fazer despesa. É local o comitê, né? Comprar móveis, comprar equipamento e alguns compram até carro. Não é isso? Tudo isso implica em desembolso e, em alguns casos, locar uma casa exige um contrato de locação e tal. Isso tudo tem que ter uma formalidade adequada, sob pena de complicar na prestação de conta, não é isso? Exatamente. Sempre tem que ter uma formalidade adequada. Carro, candidato não pode comprar móveis, carro, assim, porque se ele comprar, não é que ele não pode, ele até pode, mas se ele comprar, depois se vai virar uma sobra de campanha que vai para o partido. O normal é fazer a locação, ou então conseguir por alguém ceder de forma assim para ele utilizar na campanha. Então, tem que ser na forma jurídica correta. Tá. Se alguém ceder, então, ceder computador, ceder mesas, sofás e tudo para ele compor lá o mobiliário do comitê, essa cessão tem que ser contabilizada também? Tem. A cessão tem que ser contabilizada, documentada com um contrato de cessão de bens móveis. Mesmo que seja gratuito? Mesmo que seja gratuito. Na verdade, ele entra como se fosse uma doação de bem estimável para a utilização, só a cessão de uso, né? E o valor tem que ser lançado? Tem um valor, né, normal. Do que seria isso, né? Esse valor tem que aparecer e concorre para aquele valor, porque hoje tem um teto, cada candidato tem um teto de gasto. Sim. Esse valor concorre para o teto de gasto? Concorre, né? Ele entra no bem estimado.
Então tá vendo aí, né? Você que é candidato, presta atenção para não fazer besteira e depois não reclamar, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos falando aqui com Mariel Rodrigues, contador, especialista em contabilidade pública e eleitoral. Mariel, a questão ainda sobre prestação de conta, né? O público, como é que o eleitor e o público em geral tem acesso a essa prestação de conta? Existe isso? Existe. Hoje em dia, como a forma é eletrônica de envio de dados, ele pode acompanhar assim, em tempo praticamente real, porque a partir do momento que o contador envia os valores de doações recebidas, de despesas já executadas, ele faz a informação para o TRE e essa informação para lá no Divulga Cand e entre outras plataformas do TSE. Então ele pode acompanhar ali quase que em tempo real toda essa movimentação que acontece. No sistema do TRE. O TRE libera um sistema com o nome de cada candidato e as informações de receita e despesa. Nesse sistema lá do Divulga Cand, você consegue acompanhar do Brasil inteiro. Na verdade, é o TSE que de cada município. Cada município, cada candidato, tudo. E de cada partido. Todos. Sem exceção nenhuma. Se não apareceu lá, aparece só, pelo menos o registro dele está lá. Vai aparecer o nome, o partido, o número, vai aparecer tudo lá, porque ele está registrado. Se não tiver nenhuma informação, ou ele não recebeu nenhuma doação ainda, ou então ele não mandou ainda para o TRE. E, na verdade, essa necessidade de envio tem prazo para ser cumprido o tempo todo. Inclusive, a declaração de bens também, né? Ele tem que apresentar no registro, no ato de registro. No ato de registro ele apresenta a declaração de bens, né? Isso. E quais são os elementos que compõem essa prestação de conta? É a receita e as despesas? Exatamente. São as receitas e despesas, só porque tem regras para isso, né? Tem receita que pode, despesa que pode, tem receita que é vedada, por exemplo, doação de estrangeira não pode, jurídica não pode, então tem todo um regulamento. Doação de pessoa jurídica não pode, continua não valendo então? Continua não valendo. Tá, e de estrangeiro também não? Também não. Só de pessoa física que pode ser doação? Exatamente. Ah, ok. E o próprio candidato pode se doar? Pode. Ele pode colocar dinheiro na campanha, pode, né? Sim. O que mais? E aí, se é do próprio candidato, tem que ser da pessoa física dele. Isso. Aí a doação vem da pessoa física, do dinheiro do próprio candidato, colocando na conta, na conta dele, pessoa jurídica, candidato. E o partido também pode fazer doação para ele? Sim, pode. Tanto do fundo partidário quanto do financiamento público de campanha, pode sim estar fazendo essa doação. Ah, ok. E um outro candidato pode fazer doação para ele? Pode. Candidatos podem doar um para o outro também. Ah, ok. E gasto, despesas? Que tipo de despesas é vedada o candidato fazer? Ele não pode fazer despesa. Um exemplo, ele está andando com o carro dele, fazendo a campanha dele. Então, ele não pode abastecer o carro dele. Vamos supor que ele deslocou. Vamos supor que o município é muito grande. Ele desloca para um lugar, para o outro e dorme. O hotel que ele utilizou, ele não pode pagar. Ele não pode pagar um lanche para ele com o dinheiro da prestação de conta e ele está em campanha, né? Mas com o dinheiro do próprio, o gasto com o próprio candidato não pode. Apoiadores, militantes que estão trabalhando na campanha, pode. Tá, mas ele pode ter uma remuneração? Não. Desse dinheiro de campanha ele não pode ter remuneração nenhuma? Não, nenhuma. O partido pode pagar para ele uma remuneração? Não. Nem o partido? Nem o partido. Então, durante o período de campanha, o candidato não ganha nada, só gasta? Só gasta. Que coisa, hein? Tem gente que quer ser candidato, deve compensar depois, né? Tá, o que mais aí, despesa que ele não pode fazer? Você falou comprar imóvel para fazer comitê, ele pode, mas não vale a pena. Não compensa, porque a partir do momento que você compra um imóvel, tudo que sobra da campanha, ele tem que devolver. Se for um dinheiro de financiamento público, ele não pode nem comprar, porque depois como é que ele vai devolver isso para o Tesouro? Não tem como. E se for do fundo partidário, ele pode comprar? Pode. Se for da doação de pessoa física, pode comprar? Pode. Mas acabou a eleição, ele tem que devolver tudo isso para o partido. Então, não é algo a ser feito. O certo é você fazer a alocação disso, né? Fazer alocação, porque gasta menos, aproveita melhor o recurso para a campanha. Exatamente. Ainda, levando em consideração que é só 45 dias de campanha também, né? Exatamente. 45 dias na televisão, né?
Não, mas a partir da hora que ele pode fazer mesmo, montar comitê, tudo, é 45 dias, então... Tá, mas ele pode pagar agência de propaganda, Pode. estúdio de TV, Pode. para fazer a produção do programa dele, Sim. fotógrafo Sim. e cabos eleitorais. Sim. Tem limite para cabos eleitorais? Por exemplo, Tem um limite. ele não pode contratar, se ele precisa de 5 mil votos, ele não pode contratar 5 mil cabos Não, eleitorais, que de aí é compra de forma voto, né? alguma. Aí é compra de voto indireta, né? Não, de forma alguma. Toda vez o Tribunal Regional, ele solta a quantidade específica para cada cargo. Então, se o cargo de vereador vai ter uma determinada quantidade, o cargo de prefeito vai ter uma determinada quantidade. Não pode extrapolar. E ele pode, por exemplo, contratar serviços de fazer camiseta? Pode. Serviço gráfico, né? Serviço gráfico pode, mas Pode. ele não pode distribuir camiseta. Não pode. A Ele vai- camiseta em si, ela vai ser para quem está trabalhando para ele. Por exemplo, Tá. quando a gente está passando nas ruas aqui em Goiânia, a gente sempre vê o candidato tá lá pedindo voto, às vezes em cima do trio, e tem sempre os apoiadores que estão trabalhando para ele. O pessoal está uniformizado, está com a camiseta. Mas sim, pode, porque estão trabalhando para ele. Se eu tiver 2 ônibus cheios de gente trabalhando para ele, distribuindo santinho, esses podem ir de camiseta. Pode ir de camiseta E tranquilo. com bandeira também. Também. E a bandeira ele pode contratar e pagar. Sim. Aí tem o padrão, né? Sempre tem um padrão. Ele não pode fazer do tamanho que quer. Toda vez tem a normatização do padrão do tamanho, o máximo. Ok. E deixa eu ver outras coisas que os caras fazem. Contratar carro de som também. Pode também. Tem o pessoal que sai na rua enchendo o saco da Pode. gente, nos bairros, esse aí pode ser contratado. Pode sim. Tá. Só porque várias cidades, isso é uma coisa que eu lembro do senhor perguntar no outro bloco, né? Se tem interferência da União, do Estado, do município, porque tem diferenciação em lei. Na lei eleitoral em si, está tranquilo contratação, mas tem a perturbação, não tem? Tem a AMA em Goiânia, por Não exemplo. pode passar das 10 horas Exatamente. e nem ser barulho. E alto normalmente mais. tem que estar registrando isso, estar informando essa situação para poder conseguir fazer. Entendi. E a outra coisa que eu queria perguntar ainda sobre essa questão de som, que o pessoal usa muito nos bairros, assim, monta palanque, essas coisas, tudo, isso tudo pode ser contratado, né? Sim. Uma empresa que fornece palanque com som e tal, para o candidato fazer seu discurso e tal. Agora, a forma de contratação, existe algum formulário para esse pessoal ser contratado? Porque muitas vezes você contrata esse pessoal, por exemplo, cabo eleitoral, tem que assinar carteira? Não chega a assinar carteira, faz um contrato. Um contrato de prestação de serviço. Exatamente. Aí tem que reter os impostos direitinho? Sim, tem que reter. O INSS? Tem que reter o INSS. Dependendo normal. do valor, tem até E imposto depois de a renda. gente fazer a CFIP, tudo e enviar tudo certinho, igual como se fosse uma empresa em si. Pois é, então a pessoa que estiver apoiando o contador, o gestor financeiro, ele tem que estar ali subsidiado, digamos assim, com uma série de formulários e procedimentos para não correr o risco de passar em branco numa situação dessa. Né? Sim, normalmente a gente monta uns FAQ, né, que é um informativo para estar passando para o candidato, para o pessoal da campanha. A gente monta também a questão dos contratos, os moldes de contrato para locação, para carro ou imóvel, ou para contratação de cabo eleitoral ou de coordenador de campanha. Então a gente faz tudo, deixa um molde já organizado, conforme a legislação permite, para estar passando para o candidato já organizar tudo isso e não ficar fora do padrão que a justiça pede. Quer dizer, uma coisa é contratar para fazer o serviço. Agora, outra coisa é o cara estar contratado para fazer o serviço, mas ele não faz o serviço ou faz só parte do serviço. Essa parte que ele não fez também tem que ser registrada, né? Porque Sim. corre o risco dele cobrar depois e a candidatura tem que pagar. Sim, acontece. Mesmo sem ter a contrapartida. Acontece, igual já teve casos de candidato mudar durante a campanha uma arte, alguma situação ou outra, aí ele faz a rescisão daquele contrato que estava valendo e faz um novo contrato para quem está entrando. Exatamente, porque senão ele contrata um novo e o outro continua contratado e aí não recebe, porque não está prestando serviço, e depois ele vai na justiça e consegue receber isso. Isso tem que estar sempre resguardado, né? Tem que estar sempre resguardado. Entendi. Bom, você já falou das ferramentas para fazer a prestação de conta, tudo é online, então. Baixa um sistema do TRE? Na verdade, assim, o envio é eletrônico. Mas o sistema, ele ainda é desktop, o da prestação de conta eleitoral. O sistema chama SPCE, que é uma sigla normal do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral,
Você baixa ele no computador e faz todas as informações ali nele. É um sistema privado ou é do TRE também? É do TRE. Do TRE. E ele disponibiliza para os contadores. Exatamente. Para todos os candidatos, todo mundo que precisa fazer prestação de contas. E o ideal, então, é que na medida que for gerando os fatos, já vai fazendo o registro. Tem que ser, né? Tem que Hoje ser. em dia, quando você vai fazer uma contabilidade, tanto de uma empresa ou de um órgão público ou de campanha, ela é feita em tempo real, né? Tá, desde quando os candidatos, pré-candidatos e os candidatos, neste ano de 2024, já podem contratar os prestadores, contratar prestadores e comprar materiais e tudo, né, para a campanha, com base nos recursos de campanha? Com base em recurso de campanha só a partir dos 45 dias antes da eleição, que dessa vez dá em 16 de agosto. 16 de agosto. Tá, mas assim, a pessoa tem que estar registrada, porque já não seria um trabalho do contador registrar, fazer o CNPJ, porque isso teria que ser feito antes do registro. Nesse caso do registro, é a carga dos partidos. Então, o que acontece? O partido tem o contador, tem o advogado, isso ele tem sempre, não é só na época da eleição. Então, esse serviço é feito pelo partido, faz o registro, registra a ata, tudo é feito pelos contadores e advogados. E aí, a partir do momento que está registrado, que ele vira candidato, aí sim tem o CNPJ, pode fazer o contrato. Assim que pode construir a despesa. Então, digamos assim, a escolha do contador e do advogado já é feita antes, mas ela só é oficializada depois que é oficializada a candidatura. Isso, tem uma conversa antes, né? Para poder falar, não, eu vou fechar contigo, a gente vai fazer a prestação de contas. Tá ótimo. Gente, mais um intervalozinho e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico, hoje falando de eleições 2024, especificamente sobre a transparência das eleições, transparência nas prestações de contas, para ser mais específico, aqui com Mariel Rodrigues, contador e especialista em contabilidade pública e também contabilidade eleitoral. Então, Mariel, uma pergunta que me fica é o seguinte, a prestação de conta, quando é que ela deve ser feita? Ela é feita por etapas ou é no final da campanha? Ela é feita em tempo real, conforme vai acontecendo os fatos, e tem uma primeira parcial para enviar. O envio que é feito por etapa? Isso, o envio é feito por etapas. Então, você envia a primeira parcial e assim que termina a eleição ali no dia 6, tem um prazo para você enviar a prestação de conta final. Então, ela é feita por etapa, dessa forma. Ok, sendo que nos municípios que tem 2 turnos, aí há uma mudança, então, da entrega, né? A data não pode ser dia 6, porque ainda vai ter eleição, né? Aí o que acontece? 6 de outubro nós estamos falando. Uhum. Isso. Quando acaba a eleição, para entregar a prestação de conta final, você tem 30 dias. Então, para primeiro turno, dia 6, acabou, você tem 30 dias para entregar. E aí acabou o segundo turno, que vai ser dia 27 de outubro, aí você tem 30 dias para frente também para entregar. Então, ela é feita dessa forma. Então, quando tem 2 turnos na eleição, o candidato ele tem que fazer a prestação do primeiro turno e do segundo turno? Sim, tem que fazer. Ah, ok. E o candidato, todo mundo tem que fazer prestação de conta? Todo candidato? Todos os candidatos. Mesmo os que desistem? Mesmo os que desistem. A partir do momento que ele registrou a candidatura dele, é preciso ser feito. O que tem a validade é a ata da convenção do partido. Então, a ata da convenção do partido, candidatos que saíram. Um exemplo, um município que tem 9 cadeiras para vereador, um município pequeno, tem 9 cadeiras. Ali eles têm, cada partido pode colocar 10 candidatos, que é sempre o número da quantidade de vagas mais 1. Isso é definido pelo TSE. E dessa forma, aí vamos supor, no meio do caminho ali, o pessoal, não, eu não quero ser mais candidato. De toda forma, ele tem que entregar a prestação de contas dele. E se ele não fez nenhuma despesa e não teve nenhuma receita, mesmo assim ele tem que fazer a prestação? Mesmo assim, ele vai entregar essa prestação de contas zerada, na forma da lei, tudo bonitinho, constando o contador e o advogado dele, mesmo que ele não tenha pago eles. Tá, e como é que fica no caso da prestação de contas partidária do fundo eleitoral? Tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. Isso. E tem candidatos mulheres e homens ali. O partido também tem a obrigação de fazer uma distribuição equitativa. Como é que é feito isso? Sim, ela é feita assim, tem agora as cotas, né? Agora não, tem um tempo já que tem as cotas. Então é definido tanto na quantidade da candidatura quanto na quantidade da doação do dinheiro e das despesas.
Então é feita uma conta em cima disso, e aí para as mulheres tem a questão dos 30%, tanto na hora de sair a candidatura, quanto na questão das receitas. Tanto é que no fundo partidário e no FEFEC, que é o Fundo do Financiamento de Campanha do Público, o pessoal fala do fundão lá no Congresso, tem a parte separada, já que o partido já cria essa parte, colocando separada a parte do homem e da mulher para poder fazer essa distribuição conforme tem um regimento. Então as mulheres concorrem com os 30% desse fundo e os homens com os outros 70%. Exato. Mesmo tendo menos de 30% de mulheres? Não, tem que ter 30%. Tem que ter 30%. E se tiver mais? Se tiver mais, aí não tem problema. O partido vai redimensionar esse fundo. Exatamente. Ah, ok. E quais as consequências do candidato que teve a sua conta aprovada? E se não teve aprovada, ou se ele não prestou a conta, quais são as consequências? Se ele não prestou a conta, ele vai ter julgado o processo dele como contas não prestadas. E aí ele fica sem a quitação eleitoral. A mesma coisa é referente a contas que foram reprovadas. Ele tem que ficar respondendo sobre isso até tem as punições para quando não consegue fazer a aprovação mesmo. Se tiver um fato insanável, ele não vai conseguir aprovar. E o que foi aprovado está tudo certo. Ele vai conseguir normalmente ter a sua quitação eleitoral comum, normal. Tá, mas o fato de não ter a quitação eleitoral, quais as implicações? Ele está sujeito a quê? Sujeito à prisão, sujeito a não ser mais candidato, sujeito a perder mandato? Na questão do mandato, se ele tiver sido eleito, ele vai respondendo enquanto dá, né? Mas se ele não tiver as contas aprovadas, chega um momento que a justiça tira ele do mandato, né? Agora, quando ele não tem eleição, não foi eleito o candidato, ele implica em outros fatores. Por exemplo, você não vai concorrer a cargo público, você tem que ter quitação eleitoral. Você vai contratar com empresa pública, você tem que ter quitação eleitoral. Então, a quitação eleitoral é um dos itens no Brasil para várias situações, né? Tá, mas a pena não é necessariamente perder o mandato, porque ele pode ter uma pena de multa, por exemplo. Sim. Receber uma multa. Sei lá, em que situação ele perderia o mandato e em que situação ele teria uma pena menor, tipo uma multa? Não, o que acontece muito ultimamente, para ele ter a multa, é de dinheiro que realmente não deveria ter sido investido daquele jeito na campanha. Então, o tribunal faz o levantamento para ele fazer essa devolução, ou então faz propaganda extemporânea, algum fato assim, aí realmente é uma multa. Aí tem outros casos que já é cassação, igual quando não cumpre a quantidade de mulheres na chapa, um exemplo muito claro que aconteceu em Goiânia, por exemplo, que não cumpriu a chapa com a quantidade necessária de mulheres e aí ele perde o mandato. Perde o mandato. E se tem o Caixa 2, nós já falamos que ele perde o mandato também, né? Agora, há uma boa prestação de contas, uma prestação de contas organizadinha, perfeita, tudo de acordo. Isso ajuda o candidato a ganhar a eleição? Ah, com certeza. Com certeza, porque se pensa bem, se ele está ali disponível para buscar os votos, tem uma pessoa ajudando ele na prestação de conta e mantendo aquilo ali na lisura perfeita e na sequência normal que precisa. Ele fica despreocupado com essa parte, ele vai preocupar em buscar os votos, né? Então ajuda com certeza. Ok, e a justiça eleitoral, ela possui instrumentos para cruzar os dados de tal modo que se o candidato não tomar cuidado, ele pode ser pego, digamos assim, pelos sistemas da justiça eleitoral, de que faltou informação, de que a informação que ele prestou não está correta. Quer dizer, a prova que ele apresenta pode ser checada por outros mecanismos de controle? Sim, sim. A parte da Receita vai entrar direto nas contas de campanha. As contas de campanha, o Banco Central tem um acesso total que repassa isso para a Justiça Eleitoral. Essa é a parte da Receita. A parte da despesa, hoje em dia as notas são eletrônicas, então ela não é mais emitida no bloco igual antigamente. Antigamente no bloco a pessoa emitia e podia acontecer de cancelar aquela nota ali de forma involuntária ou voluntária. Mas hoje em dia, como ela é eletrônica, a própria Cefaz de cada estado repassa para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral faz o cruzamento de dados de todas as notas que foram emitidas para aquele CNPJ da campanha. Tá certo. Quais são os documentos idôneos para comprovar, digamos, as despesas e receitas também, principalmente as despesas de uma campanha eleitoral? Quando é pessoa física, é o contrato e o recibo. Esses são os documentos idôneos que tem que comprovar uma despesa. Quando é pessoa jurídica, dependendo da situação, tem o contrato, dependendo não tem, mas sempre tem que ter a nota fiscal, porque se trata de uma pessoa jurídica. Testemunha não vale?
Não, a testemunha vale na pessoa física, né? A partir do momento que você vai assinar um contrato, pessoa física, tem que ter as testemunhas para estar validando essa situação. Que assina ali para o título ser um título executivo. Então. O TRE confere o contrato para ver se lá no contrato tem as testemunhas ou não. Certo. E num eventual processo judicial, porque muitas prestações de conta acabam na justiça, né? O juiz pune, a pessoa recorre, ou o Ministério Público entra com ação contra a prestação de contas. E num processo judicial, quais provas seriam idôneas? É a mesma situação, é a mesma. É a mesma? É a mesma, porque as provas são documentos. Por exemplo, o pessoal fala assim, não, você exagerou na gráfica, ou não foi essa tiragem que você tirou de material. Então, o pessoal pode juntar também fotos do material de campanha quando chega. Ele pega uma nota fiscal e cruza com esses dados dessas imagens, dessas fotos. Um registro de uma carreata, às vezes pode ser que ele fale, não, teve esse gasto com combustível nessa carreata. Aí ele vai ser cobrado sobre isso, se teve mesmo a carreata ou não. Essa carreata, tendo vídeos, fotos registradas, também vai ajudar a trazer uma certa idoneidade para todo o movimento. Importante é a pessoa agir de forma correta e se municiar de informações e documentos o máximo possível, né, para ele se defender no caso de um eventual conflito, aí, litígio, digamos assim, judicial. E quem normalmente tem titularidade, é mais uma pergunta jurídica, mas você, como atua na área, você poderia me ajudar. Quem tem titularidade para, por exemplo, representar contra um candidato? Os outros candidatos, os outros partidos, cidadão? Qualquer cidadão. É? Qualquer cidadão pode representar. Tem sempre aquela, assim, o pessoal fica muito assim na época da eleição, fica, eu sou fiscal do partido, aí está perto ali da sessão e parece que é uma autoridade a mais e tal. Ele está registrado como fiscal e tem um acesso maior, mas qualquer pessoa pode registrar uma compra de voto, qualquer situação, tem como fazer esse acesso à justiça e entrar contra. E aí pode ser tanto fisicamente como pela internet também, pelas redes sociais, a pessoa pode também, digamos, flagrar uma situação de ilicitude e denunciar. Sim, sim. Tem como fazer de toda forma, né? Hoje em dia está muito avançado, né? Então é informática demais, é muita imagem, o celular está na mão, tem câmera, então está a todo momento tendo essa possibilidade. Ok. Pois é, nós vamos fazer um programa aqui ainda sobre deepfake das eleições, mas isso vai ficar para o próximo, tá bom, Mariel? Nós temos que encerrar o nosso programa por hoje. Espero que tenhamos levado para você as melhores informações possíveis sobre prestação de contas eleitorais. E nosso muito obrigado aqui ao Mariel Rodrigues. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite e espero ter esclarecido aí para o pessoal de casa o tempo não é tão extenso, mas assim, a maior parte assim, que o pessoal tem um anseio, está entendendo sobre prestação de contas eleitoral. Perfeito. E nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.